Amém? Quem não encontrou, é o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Se você tiver com dificuldade. Você que não trouxe Bíblia, cola aí com quem está do seu lado. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. Vou repetir esse verso 4, que na versão que eu estou lendo aqui, King James, fala assim: E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. Amém? João capítulo 1. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, no seu capítulo 1, versículo 1. Amém? Para você que não encontrou ainda, é o quarto livro do Novo Testamento. Amém? Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Glória a Deus. Mas só para a gente complementar a nossa leitura de hoje, vamos lá em Apocalipse. Se você não parou para ler a Bíblia hoje, você já leu um pouquinho, né? Apocalipse capítulo 1 também. Oh, glória. Amém. Amém? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. Versículo 8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte. Soberano Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue se fazendo presente em nosso meio, porque somos homens, mulheres miseráveis, que sem Ti, Pai, nada podemos fazer. E o Senhor, Deus, tem achado graça em nosso meio, temos achado favor e graça, Senhor, no meio de Ti. Queremos que o Senhor continue falando através da Tua santa palavra, continue, Senhor, ministrando e transformando o nosso coração, possamos sair daqui, Senhor, com o entendimento que vem de Ti, porque de mim, Pai, como um homem, eu nada posso entregar de bom à Tua noiva, à Tua igreja, Senhor, mas eu Te peço que o Senhor use a minha vida, neste momento, Espírito Santo, meu amigo. Eu me rendo e me humilho diante de Ti, Senhor, e sei que és Tu que garante, que dá e que vai fazer com que as nossas vidas saiam daqui mais transformadas ainda. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos transformar, Senhor. Eu Te peço isso, Espírito Santo, amigo meu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o envio da minha liderança, do apóstolo Carlos, que ontem, quando eu subi no monte, me deu essa maravilhosa notícia.
Eu quase não ia nem para o monte ontem. Eu falei, não vou não, porque eu posso acabar entrando num esparro do céu. Olha aí. Tá vendo? Quando você pensar em não ir, você fala assim, eu vou. Aí, tá vendo? Ó. E ontem, em um momento após a palavra, o apóstolo estava lembrando, há 5 anos atrás eu estava chegando aqui na igreja. Foi por esses dias. Se não me engano, foi no início do mês de julho. E quando eu cheguei aqui, eu estava caído. E foi através da vida do pastor Joel e da pastora Cris, através da vida do apóstolo Carlos, da pastora Simone, que o Senhor me resgatou. E aí a gente acabou fazendo uma viagem para Paraíba. Tínhamos uma igreja lá. Essa igreja, para a glória de Deus, já ajudou muita gente, já fez muita coisa. Continua fazendo, para a honra e glória de Deus. E lá eu pude viver experiências maravilhosas em Deus. E em um certo momento estávamos num monte lá, e o monte de lá tinha algo peculiar, que tinha um abismo, literalmente como se fosse um abismo. Esse abismo dava no mar. Era um precipício gigante. E quando a gente chegava assim perto do precipício, era um mar extenso. E nós fizemos a leitura de 3 livros: Gênesis, João e Apocalipse. E quando eu lia o livro de João, o Evangelho de Jesus segundo João, eu notava uma similaridade muito grande entre o que é dito no capítulo 1 de João e no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1 de Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. João, ele começa o capítulo 1 falando: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E eu achava isso curioso, mas achava que era uma simples forma de retratar o Velho Testamento e sim trazer uma mensagem para nós, hoje como igreja. Mas eu comecei a pedir ao Espírito Santo para me aprofundar um pouco mais nisso. E eu fui começar a entender quando foi que João passou a escrever os livros que ele escreveu, as cartas em Apocalipse, o livro de João também. E segundo historiadores, vai dizer que foi ali cerca de 95 depois de Cristo que ele estava escrevendo e finalizando o Evangelho de João. E alguns historiadores também contam que foi após escrever o livro de Apocalipse que ele deu continuidade ao livro de João. Se a gente for olhar escritores, compositores, quando eles estão em meio de uma obra, de uma escrita, escrevendo um livro, compondo uma canção, não é uma regra, mas muitos têm um caminho de começar a música ou começar a escrita, não pelo início, mas ou do meio para o fim, ou em um segundo ato. O que eu quero dizer com isso? Antes de tudo, o tema da palavra que o Senhor nos trouxe essa noite é: haja luz. Haja luz. E eu fiquei muito intrigado com essa correlação que existia entre Gênesis e João. A gente sabe que João era o discípulo amado, aquele discípulo que estava muito próximo a Cristo. E que, inclusive, foi o discípulo que, na ilha de Patmos, recebeu a visita do próprio Senhor, que revelou para ele, para que ele escrevesse o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Para quem já teve um pouco de afinidade, ou pouca afinidade, com escatologia, ou quem nem teve, mas que já
deu ouvidos à palavra, sabe que Apocalipse, o livro da Revelação, não é um livro que está apontando apenas para coisas que virão, mas é um livro que também está contando de coisas que estão acontecendo hoje e de coisas que já aconteceram. É um livro de revelação que ele aponta para o que era, para o que é e para o que há de vir. E dentro dessa verdade, eu não consigo imaginar João recebendo apenas uma visita física do Senhor e que ele estava olhando para coisas que viam a acontecer. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso e soberano que eu acredito que quando João recebe a visita dele, é como se o próprio Jesus estivesse convidando João para dar um passeio por toda a eternidade. Como assim, pastor? Que conversa é essa, dar um passeio por toda a eternidade? A gente vai lembrar que existiu um certo momento que estavam Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus, e que aparece, ali onde Jesus estava, duas pessoas que não eram daquela época. Aparece Moisés e Elias. Nesse momento, quando eu paro para entender que o nosso Deus é o Deus da eternidade e que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, eu acredito, meus irmãos, que o nosso Deus revelou de uma maneira tão específica a João aquilo que aconteceu, que o que ele traz aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos do 1 ao 4, não foi só uma memória do que estava escrito no Velho, mas o que ele está querendo dizer é que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que se fez foi feito por meio dele. E ele ainda deixa claro que a luz brilha sobre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando eu volto para Gênesis e vejo a ação de Deus sobre algo que estava sem forma e vazio, e que havia trevas enquanto o Espírito de Deus pairava, eu começo a enxergar a Trindade agindo aqui. E começo a entender que eu preciso que Deus venha com esse mesmo feito de haja luz sobre a minha vida. Antigamente eu costumava pensar, nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo, por que Ele faria algo sem forma e vazio? Por que Ele faria algo sem forma e vazio, algo que fosse nada? E alguns estudiosos também, pelo menos eu aprendi assim desde pequeno, que quando nós fazemos aquela leitura ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, entre uma parte e outra, aconteceu o que é revelado em Apocalipse para João. A queda da terça parte dos anjos. Mas eu não quero me ater nessa parte. Eu não quero que a gente ande por uma parte de estudar. Isso aí, eu acredito que o apóstolo um dia vai nos ensinar com mais propriedade. O que eu quero enfatizar que o Espírito Santo tem nos falado essa noite é que existia uma situação de caos, existia uma situação de trevas, existia uma situação de escuridão. E na escuridão a gente não tem norte, na escuridão tudo é confuso. Na escuridão, quando eu olho para a esquerda, eu não sei o que pode me acometer vindo da esquerda. Quando eu olho para a direita, eu também não sei o que pode me acometer vindo da direita. Eu não sei se o que vem na minha frente é bom ou ruim, porque é trevas. A gente vai lembrar que quando estavam no meio do mar,
atravessando no barco, os discípulos, e Jesus vem andando sobre as águas. Eles começam a dizer: é um fantasma, é um fantasma. Quando nós estamos em meio ao caos, a gente não consegue dizer o que de fato é. O que de fato é aquilo que vem para mim, se é para o meu bem e se é para o meu mal. E se eu estou dentro de uma situação sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de saída e de alternativa, eu preciso clamar a este, que é aquele que era, que é e que há de vir, para que ele transforme a minha situação, para que haja luz sobre a minha vida. Pela força do meu próprio braço, eu vou tentar, mas não vou conseguir, sem a ação do eterno Deus. E é muito tremendo isso, porque tudo que vai ser criado, só é criado depois do haja luz. Depois que no meio das trevas vem o haja luz. No mesmo momento em que Deus fala haja luz, o versículo 4 diz: e viu Deus a luz, que isto era bom. O que o Senhor está querendo nos transmitir é que Ele quer fazer com que a luz dele resplandeça nas nossas trevas. Porque Ele viu que isso é bom. Porque Ele viu que sem Ele, eu, você e qualquer outro ser que venha a existir, não somos capazes. Nós não temos força. Nós vamos sucumbir ao caos que é existente. A gente perde muito tempo tentando andar em escuridão. A gente perde muito tempo tentando andar em meio às trevas. E o salmista vai falar que lâmpada para os pés é a palavra de Deus. E Ele é a própria palavra. Mas a gente vive tentando buscar jeitinho aqui, jeitinho ali. A gente vive buscando alternativas que não louvam a Deus em nada. Se a gente for pegar a Bíblia e folhear as histórias de grandes homens de Deus que passaram na terra, reis que reinaram sobre Israel, a gente vai ver que, em alguns casos, muitos deles buscavam alternativas diferentes do que a alternativa do grande eu sou. Buscavam força em homens, buscavam força em cavalos, em cavaleiros, em seus grandes exércitos. Certa vez o povo de Israel está sendo acometido por uma guerra, e nesse momento o rei, ao invés de buscar a face do Senhor, ele vai buscar ajuda nos povos que estavam ao seu dispor para servi-lo, e o próprio Deus envia um profeta e fala: por que você não clamou a mim? Por que você não me pediu ajuda? Por que você que está nessa situação de trevas não chamou pelo meu nome, sabendo que eu sou por você, que eu quero agir sobre a sua vida? E nós fazemos igual. Nós muitas vezes não dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus como devemos orar. Nós não nos humilhamos a Deus como nós devemos nos humilhar. Nós não vamos diante da face do Altíssimo e do Espírito que paira sobre nós, porque remete tanto à nossa vida, irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler e o que está escrito em Gênesis, que se a gente for observar, o nosso corpo, ele contém 70% ou um pouco mais de água. E a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E o Espírito Santo de Deus, ele é morada hoje aonde? Em nós. Então nós perdemos tanto tempo buscando
outras soluções, enquanto nós só precisamos falar: Senhor, que haja a tua luz na minha vida, que brilhe a tua luz na escuridão, porque a escuridão, ela não vai compreender. Era isso que diferenciava, inclusive, o salmista, o rei Davi. Muitas vezes que ele estava em situação de escuridão, ele não chegava e se escondia na sua escuridão. Ele falava: Senhor, aqui estou. Essa é a situação. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que miserável homem que sou. Mas sei que o Senhor pode. Mas sei que o Senhor pode mudar. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que move céus e terra ao meu favor. E o Senhor pode mudar essa situação para que eu possa livremente e de maneira pura servir e adorar o teu santo nome. Mas nós não olhamos para a grandeza de Deus e olhamos para as trevas que estão sobre nós. E nós precisamos decidir, independente da situação, independente do que está acometendo a cada um de vocês, a cada um de nós, nós precisamos decidir por buscar a palavra, por buscar aquilo que vai me dar norte e vida, que é Jesus, que é a luz, que é a verdade, que é me portar de verdade. Ele não desce do seu alto sublime trono para buscar criaturas. Ele vem buscar adoradores que adoram em espírito e em verdade. Isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que independente de que sua verdade hoje seja uma verdade que você não queira. Ah, pastor, o meu coração não está perfeito como deveria estar. A minha entrega não está como deveria estar. Mas eu acredito num Deus que, se eu todos os dias me humilhar diante dele, eu vou chegar no objetivo. O que eu não posso fazer é me render. O que eu não posso fazer é ficar parado também, porque senão eu vou continuar sendo acometido pelas trevas. Quem fala aqui não é nenhum santo. Eu sou pecador e tenho buscado todos os dias em Cristo a verdade e falar: Senhor, me muda, me transforma. Que a tua luz reine sobre as trevas dentro de mim. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Porque como é que eu vou poder te adorar em espírito e em verdade? Se eu estiver no meio das trevas, a minha verdade vai ser trevas. Mas eu não quero te entregar trevas. Eu quero que a sua luz brilhe em mim. Porque eu sei que se sua luz brilhar em mim, eu vou poder te entregar um perfeito louvor, uma perfeita adoração. E ser exemplo para quem está do meu lado. Ser exemplo para quem ainda há de vir. A gente fala tanto de um Deus tão poderoso, que a gente às vezes parece que não crê nesse Deus. Que às vezes a gente parece que de fato não serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos, pensamos. Porque a palavra também fala que os pensamentos que Ele tem acerca de mim e de você são pensamentos de paz, de benignidade, para nos dar o fim que desejamos. Agora, e se o fim que eu desejo não louva a Deus? Se o fim que eu desejo não agrada a Deus, e Ele me dá esse fim, de tanto eu pedir, não é melhor que eu fale, Senhor, me transforme, para que o fim que eu queira seja o fim que o Senhor quer para mim, e que esse fim te louve, porque esse fim te louvando e o Senhor me dando, aí sim, aí vai estar glorificando o teu nome. Aí eu vou poder me expressar de maneira perfeita diante de ti. Ele nos convida e nos convoca a sermos santos,
e perfeitos. Ele nos convida e nos convoca a nos expressarmos diante dele de uma maneira que o agrade. Nós estávamos em Sergipe esse fim de semana. Foi uma bênção, para a honra e glória de Deus. Estamos ali com o evangelista Dilson, presbítero Val, presbítera Cibele, Ana Luísa, Tiffany, irmão Sérgio estava lá com a gente. Quem mais? Esqueci de alguém? Quem? Diaconisa Jéssica. Diaconisa Jéssica estava com a gente. Foi uma benção. E durante a tarde, antes de começar o culto, estávamos eu e Tiffany. E fizemos uma oração. Eu falei, Senhor, já passou tanta gente na terra. Já passou tanta gente te adorando, que em algum momento da existência conseguiu alcançar o teu coração, conseguiu fazer com que a tua alma se alegrasse. Porque, inclusive, quando a gente para ler a palavra, a gente vai lembrar e perceber que nós somos imagem e semelhança de Deus. E que nosso Deus, ele também tem alma. O livro de Êxodo fala bem claro isso. Salvo engano, no capítulo 4. E eu falei, eu preciso ser interessado em alegrar a alma de meu Deus. E eu sei que já passaram muitas pessoas na terra que te agradaram, que te alegraram. Mas pode ser hoje, Senhor, que dos nossos dias que já aconteceram, que ainda possam vir a acontecer, possa ser hoje que seja o dia, que seja a noite, que o Senhor se agrade de nós. E o Senhor se faça presente no momento da adoração. E quando a gente estava adorando, começou a cair um toró, começou a chover, irmãos. E o lugar do culto, né, é aberto. E aí o pessoal começou a correr para dentro. Ficou eu, Tiffany e a diaconisa Jéssica adorando. Eu, meu Deus, é hoje, foi hoje. O Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E quando terminou o último louvor, a chuva parou. Literalmente. E o céu limpou assim. E eu falei, nossa, uau. O nosso Deus está esperando uma ação nossa. De pedir que essa luz venha sobre nossas vidas. Porque, inclusive, as trevas não vão entender. Quem está do lado vai ficar assim, hoje não estava chovendo até agora? E esse povo não para de adorar? Está caindo um toró e o povo não para. E quando olha e chega perto, o céu aberto, o céu limpo. Quantas vezes nós já vivemos isso no monte? Inclusive, ontem à noite, não sei quem percebeu, depois que terminou a palavra, o céu limpou. Porque o povo sempre teve dificuldade, nós sempre tivemos essa dificuldade de buscar a Deus de uma maneira genuína que, independente do que venha a acontecer no momento que Deus se apresenta, a gente continue ali. A gente vai ver o povo no pé do monte, quando Moisés convoca o povo, e Deus vem numa nuvem, numa densa nuvem de glória, e o povo se assusta, o povo fica temeroso, e fala, não, Moisés, fala você com esse Deus aí, porque quando a luz chega, e as trevas são dissipadas, é revelado tudo o que eu sou de verdade. E muitas vezes eu não quero demonstrar para quem está do meu lado o que eu sou de verdade. Eu quero manter ali a aparência. Eu sei que se a luz chegar sobre a minha vida, quem está do meu lado vai ver as minhas deformidades, aquilo que ainda existe dentro de mim, que eu tenho que lutar todo dia. Eu não quero que
nem fulano e nem ciclano saiba disso. Então é melhor que eu fique aqui no meio das trevas do que eu falar, haja luz, Senhor, na minha vida. Vem, Senhor, ser esse verbo vivo sobre a minha vida. Vem, Senhor, vai mais uma vez. Independente do que aconteça, independente de que fale A, B ou C. Eu quero que o Senhor arranque tudo. Porque quando o meu espírito estiver ligado ao teu, aí o Senhor vai poder começar a criar tudo que o Senhor tem para criar. Muitas vezes nós estamos querendo viver algo novo em Deus, mas não queremos que o haja luz venha sobre nossas vidas. A gente quer que Deus construa sobre nós um futuro novo, portas abertas para nós adentrarmos a uma nova estação de favorecimento sobre nossas vidas, mas a gente não quer que o haja luz venha para que Deus comece a criar. É primeiro haja luz e depois o Senhor vai criar tudo que tiver que ser feito. Não é o contrário. A gente quer que Deus nos abençoe, nos dê habilidades, nos dê unção, antes da gente declarar o caos que nós mesmos nos permitimos criar. O caos que nós mesmos nos permitimos criar. E que se não formos nós, aconteceu para a glória de Deus. Mas eu não tive a humildade de chegar diante dele e pedir, Senhor, já que eu estou nessa situação, faça com que tua glória agora seja manifesta, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome venha a ser adorado, para que o teu nome venha a ser exaltado pelas nações. E o que nós queremos de fato? Que venha esse haja luz? Ou nós queremos continuar em meio às trevas? Porque quando vem o haja luz, nada fica mais em oculto. E aí? O que é que nós queremos nessa noite? Continuar ocultos nas trevas? Ou permitir que a luz do Senhor venha e mais uma vez, sim, e mais uma vez, brilhe e desfaça tudo que é obra de engano, tudo que é obra do inimigo das nossas almas para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer fazer. O Senhor, Ele, o tempo todo, Ele quer se relacionar conosco como filhos que Ele ama, como filhos que Ele quer bem. Mas eu preciso fazer minha parte. Continuar escondido não vai adiantar. Continuar escondido não vai adiantar. Continuar nessa situação sem futuro vai adiantar de quê? Diga, Senhor. Agora diga se você quiser. Você não dizer que foi o pastor que mandou você dizer. Diga, Senhor, haja luz sobre a minha vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Senhor.